Se fosse um crente hoje, meu irmão, da canela de fogo, que tivesse alguém jogando uma pedra nele, ei, desgraçado do inferno. Te amo, Jesus, né? Te amo, Deus. Irmão, cantar essas cançãozinhas é fácil. Hoje tem irmão que está na igreja, se Jesus não curar o cachorro dele, ele larga Jesus. Tem irmão que prega, ele desceu lá no inferno. E quando chegou lá, na escuridão, e eles até enfeitam, né? Na escuridão, aí caiu o demônio para todo lado. Ela não precisa de corrente de fogo, ela não precisa de monte, ela não precisa de sal grosso, ela não precisa de banho, ela não precisa de óleo, ela não precisa de cantor, ela não precisa de pregador famoso. Ela só precisa se lembrar do que Jesus ensinou. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Povo de Deus, nação brasileira, a paz do Senhor Jesus. Minha gratidão ao Pai Eterno, que aos sábados todos estão aqui conectados para ouvir a palavra, participar desta comunhão maravilhosa em aprender as Escrituras, para termos uma vida mais assente, uma vida mais firmada e receber o lenitivo, a substância que traz fervor para a nossa alma, a preciosa palavra de Deus. Que Deus continue abençoando as nossas crianças. Um abraço a todas as crianças, aos adolescentes, aos jovens e também aos nossos pais, avós, netos. Que Deus abençoe a todos. Comigo, professor César, pastor Luiz, pastor Adalberto, na filmagem Caio. Juntos formamos a EBD Online para abençoar as vossas vidas em nome de Jesus. Vamos orar com o professor César. Pastor Zé, antes de sua permissão, antes de orar, quero parabenizar minha esposa, que fez aniversário no último dia 18, agora, quarta-feira passada, e também o nosso Caiozinho, que fez 10 anos de casamento, né? Parabenizar esses dois. Em nome deles, parabenizar todos os irmãos e irmãs que aniversariaram nessa semana e estão fazendo aniversário na próxima semana, que recebam a bênção, o cuidado e a vitória do Senhor Deus. Também um alô para a missionária Adriana, da área 118, Campos São Luís, a irmã Elisia, da área 6, Nós da Guarda, e tantos outros irmãos e irmãs que pedem um alô. Em seu nome, nós estamos dando um alô a esses irmãos, essas irmãs. E continue orando por nós, cada um de nós, e principalmente pelo nosso professor, pastor Aziel, que tem se colocado nas mãos de Deus para ser esse instrumento para abençoar a todos nós e o povo de Deus e toda a humanidade nesse planeta Terra. Senhor, te louvamos, te adoramos, bendizemos o teu nome nesta noite, pela sua oportunidade. Continue nos guardando, nos protegendo, usando tuas mãos, dando vitória. Continue abençoando grandemente o filho, professor, pastor Aziel, dando tua graça, tua proteção, sarando, ajudando, fortalecendo, dando vitória em tudo ao teu filho, juntamente com sua família, ministério, igreja e projeto. Continue usando teu filho grandemente para a glória e o louvor do teu nome. Nós te adoramos e te agradecemos. Amém. Muito bem. Deus abençoe a esposa do nosso querido irmão, professor César, o Caio, que completa 10 anos, não é isso? Nós deixamos a eles Cantares 8, verso 7. Que Deus abençoe. E a todos os aniversariantes, nós deixamos Provérbios 9, 11. Deus abençoe. Muito bem, estamos na lição de número 8. Qual é o tema, pastor Luiz? Lição de número 8, o Deus Espírito Santo. Primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo. Subponto 1, o Espírito Santo é uma pessoa. Subponto 2, pessoa distinta na Trindade. Subponto 3, o Consolador prometido. Ponto 2, a divindade do Espírito Santo. Subponto 1, o debate filioque. Subponto 2, os atributos divinos do Espírito. Subponto 3, os símbolos do Espírito. Ponto 3, as obras do Espírito Santo. Subponto 1, o Espírito Santo e a encarnação. Subponto 2, o Espírito Santo e a ressurreição. Subponto 3, o Espírito Santo e a santificação.
Como todos já sabem, aqui do lado nós temos o apontamentos do livro, que vai dali até aqui o ponto 3. Aqui são os pontos da lição. Você que tem a lição, nós estamos usando. Isso aqui é um esboço. É um esboço com 3 pontos, não é isso? Pronto, que o autor faz. Aqui é o meu esboço do texto bíblico. Eu pego o texto e vou de forma bem meticulosa fazer uma análise cuidadosa, suave da passagem bíblica com os seus versículos. Inclusive eu pedi ao pastor Luiz que colocasse aqui os versículos do nosso texto. Então, você que é novo, que está entrando agora, eu não comento só a lição, porque tem igrejas que não têm a escola dominical. Mas eu estou comentando o texto bíblico, que aqui você vai fazer a análise, vai julgar o que eu estou dizendo, se tem base bíblica ou não. Então, aqui não é apenas uma escola dominical. Aqui é uma escola bíblica, que nós comentamos tanto o que a lição fala, como também um texto bíblico. Aqui, quando necessário, eu coloco alguns destaques, ou no grego, no hebraico, hoje é no grego, e nós estaremos fazendo a análise dessa expressão bíblica. Muito bem, nós vamos estudar hoje sobre o Deus Espírito Santo. Queridos, quando nós atentamos para essa temática, vem uma pergunta muito interessante, mas eu vou responder depois da leitura da verdade prática textual. Lição 8, texto áureo. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. João 14,16. Verdade prática. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Muito bem, lê de novo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, plenamente divino, atuando como Consolador, ensinador e santificador da Igreja. Muito bem. Note que o pastor Douglas, ele vai tratar desse tema orbitando em 3 áreas: a pessoa do Espírito Santo, a ação do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Aliás, a divindade do Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Mas aí você me pergunta, qual a razão, a importância, a singularidade de estudar sobre esse tema? Esse tema é chamado de doutrina do Espírito Santo ou pneumatologia. É importante entender que a doutrina do Espírito Santo, queridos irmãos, ela é central para a fé cristã. Principalmente entender o trabalho do Espírito Santo na igreja pelas Escrituras é o que todo crente deveria fazer. Lamentavelmente, está filmando, Caio, bem direitinho. Lamentavelmente, nós estamos tendo uma pobreza na teologia pentecostal. Pastor Ziel, o que é isso? Sim, nós temos algumas pessoas que têm se dedicado, como o pastor César Moisés, escrevendo sobre teologia pentecostal. Tem também aquele rapaz da CPAD, eu li o livro dele, o Gutierre, né? Que ele trata sobre a pessoa do Espírito Santo. E outros, o também Walter Brunelli, que escreveu sobre isso. Mas eu estou falando não apenas de pegar e colocar uma história. Pastor Zé Gonçalves também, lá de Água Branca, Piauí. Pastor Zé Gonçalves, que Deus continue te abençoando. Parabéns pela sua vida. Grande escritor, pastor, que Deus tem levantado também nesta geração. Deus te use. Então, ele também tem tratado sobre o Espírito Santo, o lado pneumatológico de modo histórico e também bíblico. Mas quando eu estou falando da pneumatologia, eu estou mostrando a pobreza que nós estamos tendo sobre a questão de cada crente, cada pastor, entender qual é o papel do Espírito Santo. E isso está em toda a Bíblia. E o grande problema é que nós não procuramos entender o que a Bíblia diz e criamos outras realidades que não têm nada a ver com o Espírito Santo, que é visto como poder de Deus, crente cair, rolar no chão,
crente fica mostrando as partes íntimas, ou essas questões que as pessoas estão dando mais valor ao emocionalismo do que à verdadeira centralidade da palavra de Deus. Ou seja, nós temos uma pobreza de entender qual é o papel do Espírito Santo. E hoje nós vamos tratar disso aqui. Porque se vocês observarem, ele é um elemento central na fé cristã. Se você puder analisar o próprio texto bíblico, vamos analisar aqui. Regeneração só é possível através de quem? Do Espírito Santo. Convencimento do pecado só é através de quem? Está lá em João 16, 6 a 8. Santificação só é possível através de quem? Dedicação à obra missionária só é através de quem? Então, veja que a vida dinâmica e de caráter só é produzida por quem? Não foi à toa que Paulo disse em Gálatas 5,16, andai em espírito. Mas vocês podem observar, a maioria de nós queremos o poder para sapatear, rodar, marchar, pular, mas ninguém quer o Espírito Santo para produzir Gálatas 5,22. Vocês estão entendendo? É essa a pobreza. E o que eu vou dizer aqui hoje é, todo o trabalho do Espírito Santo, o autor falou aqui, mas ele se firma nesses pilares. Eu coloquei aqui 5 pilares. Aliás, 4. Primeiro, o Espírito na salvação. O que o Espírito Santo faz para a minha salvação? 3 coisas. Convence do pecado, João 16, 8. Regenera, João 3, 5. Se não nascer da água e do Espírito. Ele aplica Cristo ao nosso coração, Tito 3, 5. Eu estou falando do Espírito Santo na salvação. A outra coisa, na santificação, ele produz o fruto do Espírito, Gálatas 5, 22. Quando você lê Romanos 8, 13, ele está em nós para matar cada vez mais e não deixar as obras da carne aparecerem, Romanos 8, 13. Qual é o outro trabalho, 2 Coríntios 3, 18? Qual é o último trabalho do Espírito Santo na santificação? Me levar a ser como Jesus é. Vocês estão entendendo o que eu estou falando sobre o papel do Espírito Santo? A outra coisa, na revelação, o Espírito Santo usou os homens para escrever a palavra. Está lá em 2 Pedro 1, 21. Não vem de particular, mas homens foram inspirados pelo Espírito Santo. Ele ilumina o entendimento de quem lê as Escrituras. Está lá em 1 Coríntios 2, 14 a 15. Aí vem agora o Espírito Santo na missão. O Espírito, aqui é aqui que os pentecostais se perdem. Eu não estou falando de todos. Mas onde é que nós nos perdemos? Quem é que não crê nos dons, gente? Os senhores creem nos dons? Eu também creio. Eu creio no dom, eu creio na palavra de conhecimento, palavra de discernimento, eu creio no dom de discernimento, eu creio em variedade de línguas, eu creio no falar em línguas. Só que a teologia pentecostal, entre aspas, ela se perde aqui. Se o dom é dado para quê, pastor? 1 Coríntios 12, Paulo diz, para a edificação do corpo. O dom não é dado para concorrência. O dom não é dado para mostrar quem é mais crente. O dom não é dado para promover ninguém. Mas hoje muitos usam para dizer, é assim que Deus faz comigo, com orgulho, com arrogância, com prepotência. Segunda coisa, o Espírito na igreja me capacita para evangelizar. Pronto. Se você ler Atos 13, 2, a igreja reunida em oração, em jejum, e coisa séria, meu irmão, coisa de verdade. Era coisa séria. Aí o Espírito Santo diz, separai-me a Paulo e a Barnabé, mas recebereis, Atos 1, 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E o que? Sereis minhas testemunhas. A dinâmica do Espírito Santo na minha vida é para isso aqui, gente. Quem é que vai ser contra o Espírito Santo? E em terceiro lugar, o Espírito Santo dá ousadia, Atos 4, 31. E em quarto lugar, o Espírito me leva a orar em línguas. Porque quando eu oro em línguas, meu espírito ora... 1 Coríntios 14, 2, e eu falei isso aqui quinta-feira, e 14, 5.
Mas as línguas estranhas, ela tem dois propósitos. Um, me levar a orar em línguas para minha própria edificação. É uma adoração em línguas. Em segundo lugar, é algo que eu direciono a Deus. Mas nunca você vai ler na Bíblia qualquer ênfase para essas loucuras que acontecem aí. E que as pessoas pensam que é poder de Deus. Então se perdem. E aqui você vê o Espírito Santo na salvação, na santificação, na revelação e na missão. Eu sei que uma igreja, tá filmando, Caio? Eu sei que uma igreja, um pastor, eu não sou doido. Eu sei que uma igreja, um pastor, um teólogo que não tem uma vida no Espírito Santo, ele corre o risco de ser levado para um racionalismo frio. Tudo ele só julga pela mente dele. Mas eu creio que o Espírito Santo me ilumina para entender as verdades bíblicas e me dinamiza na fé. Mas tem um outro problema, que é o outro extremo. Qual é o outro extremo, pastor Aziel? Um crente que não analisa a Bíblia e que busca o poder sem conhecer a palavra, ele vai descambar em um emocionalismo sem freio e sem controle. Estes são os dois extremos. E para gerar equilíbrio, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho, pastor Adalberto, que compreender a doutrina do Espírito Santo. Eu tenho que entender a palavra. Então não é o seguinte, eu não estou me importando com quem é frio. Eu pulo é daqui mesmo. Não, eu estou me importando é com a Bíblia. Eu quero é saber do poder. Eu não estou ligando para esses teólogos frios. Veja bem, Esdras era teólogo. Paulo era teólogo. Mas eles eram frios? Eles tinham vida dinâmica? Pronto, Paulo diz, eu quando fui ter convosco, 1 Coríntios 2, eu fui na demonstração do Espírito e de poder. Então, se eu não tiver a palavra dinamizada pelo Espírito, eu vou me tornar um racionalista frio. E se eu não tiver palavra e só quiser poder, eu vou me tornar um crente velho, emocionalista, descontrolado. Que aí é o que está tendo de absurdo nesse TikTok. Pentecostais velhos que não tem o que fazer. Pendurado em cima de pé de cajá falando língua. Fazendo aberrações. Hein? Molecagem com as coisas santas. Fala aí. Alguns vão até mesmo para o extremo de um fanatismo. Lógico. Por falta da palavra que traz o equilíbrio a tudo isto. E aí, pastor Adalberto, qual é o problema? O problema é que tem crente que pensa que nós estamos aqui para tolher. Eu digo como está lá em Atos 11, Pedro falando para a igreja. Quem sou eu para impedir o agir? Eu não sou ninguém. Agora, o que eu estou aqui falando é desse descontrole sem Bíblia. Meu Deus do céu. Então, preste bem atenção, é isso que nós estamos falando. Vamos lá, leitura do texto. Lição 8, texto bíblico, João, capítulo 14, 25 a 31. 25. Tenho-vos dito isso, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamo-nos daqui. Muito bem. Aqui nós temos, em primeiro lugar, a expressão todas as... Como é que diz o verso 25? Tenho-vos dito isso estando convosco. 26. 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará, vos ensinará todas as coisas. Pronto, tenho-vos dito isso. Marque isso na sua Bíblia. Tenho-vos dito isto que. Pronto, aí ele vem para o 26. Todas estas
O que é isso? Eu disse para vocês, estando convosco. Aí ele vem para o 26. Todas estas. Vamos pegar as coisas, irmão. Vamos pegar as coisas. Tudo isto e todas estas, a mesma expressão. O que Jesus diz? Eu ensinei esses 3 anos a vocês o que é necessário para a vossa vida espiritual, para a vossa salvação. Todas estas coisas, como está aí, são os ensinamentos de Cristo, que envolvia 2 coisas. Envolvia o momento que ele ia partir, que viria um tempo e uma era marcada de perseguição, lutas e ações diabólicas. Mas quando ele também diz todas essas coisas, eram os ensinos relacionados à sua obra salvadora. Jesus estava dizendo, olha aqui, eu coloquei, Jesus estava dizendo aqui que haveria de vir depois da sua morte uma era, um momento, aonde os discípulos iriam ser perseguidos, caluniados, humilhados. Mas tinha uma coisa, eles tinham dentro deles todo o ensino que Cristo deu sobre isso. Fora isso, ele ainda disse assim, o Espírito Santo, ele vai trazer isso, e todas essas coisas estão relacionadas a esses 2 momentos. A vinda futura depois da morte de Cristo, que os discípulos haveriam de enfrentar, mas a obra salvífica que sairia do Calvário, que iria abençoar os discípulos. Essa é a expressão todas as... Vamos ver aí. João 16, 12. Depois 1 Coríntios 2, 13 a 15. Rapidinho. João 16, 12. Ainda tenho muito vos dizer, Sim. mas vós não podeis suportar agora. Eu tenho muito a dizer a vocês, mas agora vocês não podem Suportar. porque vocês não estão preparados com o Espírito e nem com a minha obra. Eita, irmão. Aqui é pesado. Eu gosto da Bíblia, é assim? É bem explicadinho, é bem mexido. Jesus estava dizendo, se eu falar o que vocês vão sofrer agora, vocês não vão suportar. Então eu vou deixar para o momento certo, depois vocês vão entender. Porque eles seriam dinamizados pelo Espírito Santo, eles olhariam para o Cristo que ressuscitou, eles olhariam para o Cristo que disse em Mateus 28, 18, é-me dado todo o poder nos céus e na... Eles diriam, como Pedro disse, nós não podemos, Ato 4, 19 e 20, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e daquilo que temos. Isso são todas as coisas. Isso aqui é que é crença, rapaz. Não é aquela crencinha, bota pra cá, não é aquela crencinha que tu anda de igreja em igreja, de monte em monte, atrás de coisinha para ser fortalecido. Jesus fortaleceu os discípulos com a verdade. Jesus fortaleceu os corações deles. Agora, a partir daquele momento, Jesus diz, vocês não suportam ainda, eu tinha muito a dizer, mas vocês não estão prontos. Mas quando vocês receberem a minha salvação e o Espírito Santo dentro de vocês, vocês estarão preparados. Isso aqui é vida cristã. Então todas as coisas, e eu vos tenho dito isso, estão relacionadas em 2 questões. Qual é a primeira? Preparando eles para o que viria no futuro. E segundo, eles estariam agora se beneficiando com a obra de quem? Do Calvário. Tudo que Jesus falou, vamos lá. 1 Coríntios. 2,12, né? É 2,15, né? 2,15. 2,13. 13. Aos quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as... Para aí. Irmãos, um aluno secular, ele cresce com matéria secular. Um advogado cresce lendo os códigos, lendo as obras teóricas da obra de direito. Um médico cresce lendo o quê? Livros da medicina. Um historiador cresce lendo o quê? Um filósofo cresce lendo filosofia. Isso aí é só para cá. Agora, a vida espiritual só pode crescer se for com as palavras de Cristo.
Você não cresce lendo Paulo Freire. Você não cresce lendo Goethe. Você não cresce lendo Dostoiévski. Você pode até tirar lições, mas isso aí não leva para o céu. Só tem uma coisa que te dá vida na igreja. É a palavra do Espírito Santo, porque ele ensina Cristo, ele testifica de Cristo, ele fala de Cristo. Então deixa eu te dizer, bota pra cá, esse negócio de tu botar a mão, de tu soprar, esse negócio de tu derrubar, jogar paletó, isso é só conversa pra boi dormir. Se não for todas as coisas, se você não for impactado pelo ensino de Cristo, você não tem firmeza. Olha aí, o espírito de sabedoria, como é que diz? Não falamos com palavras de sabedoria humana. Porque hoje também tem pregador e tem professor que ele quer mostrar erudição no púlpito. Ele quer impactar com obras de Strong, com obra de Weingruden, com obra de Charles Hodge, né? Assim, ele quer as institutas de Calvino, as obras de Lutero. Irmão, a igreja só precisa de uma coisa, precisa da palavra de Deus. Aqui é a palavra que dá vida. Meu Deus do céu. Termina o versículo. Mas com as palavras que o Espírito Santo ensina. Quem é que ensina? O Espírito Santo. Não é o Benerrim, não? Não. Quem é que ensina? É o Espírito Santo. Aí eles se zangam comigo, porque, irmãos, olha, eu não conto historinha quando eu estou pregando, eu cito algumas questões necessárias, mas eu dou ênfase à palavra porque o que pode nos ensinar e dar vida é o quê? É a santa palavra de Deus. Está aí, depois você lê. Então veja bem, todas estas coisas estão relacionadas a essas questões aí que nós já falamos. Primeiro, estão relacionadas às obras de Cristo. E outra coisa, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quem é que pode dizer que Jesus é Deus? Olha, rapaz, aceita Jesus que ele é o Filho de Deus. Quem é que pode? Pronto, por isso que Paulo está dizendo, ele é quem ensina. Quem é que pode dizer o céu é verdade? Quem é? Tu pode ler todo tipo de livro sobre o céu. Dá para um católico, dá para um incrédulo, dá para um ateu. Vai convencer ele? Quem é que convence? É por isso que a Bíblia está dizendo, irmão, eu estava lendo essa semana sobre evangelismo, o autor diz assim, evangelize de modo pessoal, evangelize de casa em casa, evangelize em grupo, evangelize em pessoal, não é assim? Pela mídia. Agora ele diz o seguinte, só quem pode convencer, entregue o teu recado e vá para a tua casa, porque só quem pode convencer é o Espírito. Ele ainda diz assim, não tente usar lógica, não tente usar argumento para convencer ninguém, porque só quem convence do pecado, da justiça, do juízo, quem é? É o Espírito Santo de Deus. Eu ouso dizer que até a mesma Bíblia, se ela não for revelada pelo Espírito Santo, ela se torna um livro de história, um livro de filosofia, um livro de poesia, se não tiver a revelação do Espírito Santo. Pronto, porque o senhor está certo, porque tem tradutor de Bíblia que não crê na Bíblia. Assim é. Então pronto, vamos lá. Agora vem o verso 25, 26 de novo, vamos lá. 25 e 26. Isso. Tenho-vos dito isso estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Agora veja bem, aqui nós já estamos mostrando que o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo é um professor. Aqui nós já estamos mostrando que o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é Deus. Aqui nós já estamos mostrando que o Espírito Santo não é pulador, o Espírito Santo é pedagógico. Duas coisas, aqui a vinda dele tem dois propósitos só nesse versículo aí. Só nesse versículo. Meu Deus do céu. Ensinar, força ensina, energia ensina, água ensina, poder ensina. O Espírito Santo ele vem para duas funções nas palavras de Jesus. Qual é a primeira? Ensinar. Mas ensinar o quê? Tudo que Jesus falou. Lembrar do quê? Tudo que Jesus falou.
O propósito do Espírito Santo, irmão, foi ontem, hoje, amanhã. Pode aparecer o pregador que quiser, pode inventar nova era, nova visão, novo poder, novo pulo, mas é só conversa para boi dormir. Ele está dizendo que ele veio para duas coisas, leia aí, duas coisas. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, Sim. vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meu Deus. Gente, é tão interessante. Nós vamos já falar sobre isso. Quando ele diz que o Espírito Santo, ele não vem substituir. Ele vem dar continuidade. Meu Deus do céu. Falei. A gente pode perceber, em base ao texto, que Jesus disse: tenho vos dito isto. Ok, consumado. Mas, ao mesmo tempo, uma progressividade, dizendo que o Espírito Santo vem agora para trazer o sentido daquilo que até então não estava claro para eles. Quando o Espírito Santo vem, aí eles começam a entender que Jesus já tinha dito tudo aquilo. Então, não havia nada novo. Não tem nada novo. Vamos observar aí. Atos 1:1. Vamos lá, rapidinho. Atos capítulo 1, verso 1. Atos 1:1. Sim. Fiz o primeiro tratado a Teófilo acerca de tudo que Jesus começou a fazer. Devagar. A tudo que Jesus começou a fazer. Não só a fazer, E o quê? mas a ensinar. Agora, Lucas está evangelizando Teófilo. E quais são as matérias que ele usa para evangelizar Teófilo? Meu Deus. Fala aí para o povo ouvir. A vida de Jesus. Ele criou um novo argumento. Não. Ele diz: Teófilo, eu vou te falar de um homem e de tudo que ele começou a... E o que mais? Pronto, só isso. Ele poderia usar medicina, ele poderia usar história. Ele diz: eu vou falar. E Paulo complementa isso quando ele diz em 1 Coríntios 2: eu, quando fui ter convosco, não quis tratar de outro assunto, senão de Jesus Cristo. Só isso, gente. Meu Deus. Meu Deus. O Espírito Santo, aí o Paulo, o Lucas, ele está dizendo, está bem aí. Agora, lê aí João 2, verso 2. João 2. João 2:2. E foram também... Não, 2:22. 2:22. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram nas Escrituras e nas palavras que Jesus tinha dito. Quem que se lembrou? Os discípulos. Lembrou do quê? Me diz. Lembrou, por exemplo, depois que Jesus ressuscitou, veio uma nova coisa, veio uma nova visão, veio um novo anjo, veio um novo poder. Todo dia está aparecendo coisa nova no meio dos crentes, né? Um dia desse era poeira santa, um dia desse era dente de ouro, um dia desse era G12, um dia desse era regressão hereditária, um dia desse era rugir que nem leão. Todo tempo, irmão, a igreja, para manter-se dinâmica e viva, bota para cá, Caio. A igreja, para manter dinâmica, ela viva, ela não precisa de corrente de fogo, ela não precisa de monte, ela não precisa de sal grosso, ela não precisa de banho, ela não precisa de óleo, ela não precisa de cantor, ela não precisa de pregador famoso, ela só precisa se lembrar do que Jesus ensinou. E o Espírito Santo dinamiza, não é o ensino morto, porque se você pegar um livro de geografia, há 40 anos atrás, quando você abrir, o que acontece? É a mesma geografia. É ou não é? É a mesma coisinha. Por exemplo, inverno deixa de ser inverno, verão deixa de ser verão, pronto. Agora, nosso Cristo envelhece. Agora, quando você pega o Espírito Santo, ele dinamiza essa verdade. Mas também eu vou dizer uma coisa, o Espírito Santo vai inventar algo novo, o Espírito Santo vai trazer mais novidade, ele vai acrescentar algo mais, ele só vai fazer o quê? Só aplicar aquilo que já foi dito. 2:22, não foi que tu leu? Tu terminou, não terminou? Lembrado que Jesus disse e creram nas Escrituras e na palavra que Jesus tinha dito. 12:16, do mesmo livro. De João 12:16. Eita, meu Deus. 12:16. Os seus discípulos, porém, não entenderam no princípio, mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram do que estava escrito sobre ele e que isso lhe fizeram. Eu li um livro esta semana que o autor dizia: o grande milagre não é você ver Deus fazer de novo, é você entender o que ele já fez. Não é isso? E a maioria dos crentes estão buscando algo novo. Quer ver a roda grande girar dentro da
mas não quer ver o Deus grande que está na Bíblia. É assim ou não é? Eu quero ver o monte tremer, eu quero pegar fogo, eu quero arder. Vai ser crente, rapaz. Quer ver o espetáculo? O mais importante é dizer, a palavra de Deus está aqui, Espírito Santo, me ilumina e aplique esta palavra no meu. Oh, meu Deus. Vamos lá, 25. Agora, propósito, uma parte da obra do Espírito Santo também está aí. Qual era uma parte da obra do Espírito Santo, pastor? Aí está claro, ele ia recordar, não é isso? Ia fazer, ler, e ele ia ensinar. Pronto, só isso. O Espírito Santo é só isso. Aqui em João é só isso. Agora, nós falamos que viria uma era, depois que Jesus saísse, que seria de perseguição. Pronto. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita, todos os discípulos voltam para onde? Voltaram para os seus ofícios. Ou seja, o medo, a angústia, tudo. Olha, irmão, rapaz, quanto tempo Jesus ficou preparando eles? 3 anos. Depois que Jesus morre, eles vão cuidar das suas coisas. Ou seja, tudo que Jesus ensinou, valeu a pena? Preste atenção. Valeu a pena? Não. E por que eles foram logo? Eles largaram de mão. Porque é o seguinte, lá em Lucas 24, um dos discípulos diz assim, ele começou com umas obrazinhas aí boas, foi até, fez os paralíticos andar, nós pensávamos que ele via mais coisas, morreu e ele disse que no domingo, não é? Mas hoje já é e até agora nada. Tem umas mulheres aí que, mas estão tudo doida. Olha, racionalismo frio. Por isso que Jesus disse, vocês ainda não vão suportar. Olha o que é espiritual, meus irmãos. Isso aqui é que é um negócio. Aqui é negócio. Isso aqui a pessoa tem que prestar atenção nisso. Isso aqui é muito lindo, gente. Eles estavam cheios do conhecimento. Não estavam? Mas não eram dinamizados pelo Espírito. Eles estavam... A palavra de Jesus. Diga. Eles já tinham ouvido as palavras de Jesus. Sim, eles tinham. Mas não estavam dentro deles dinamizadas. A revelação não era viva neles. Aí, meus irmãos, quando eles se trancam, eles ficam com medo, não ficam? Numa sala, e Jesus entra. Por que Jesus disse no 27? Lê agora o 27. Aqui. 27. Deixo-vos a paz. Sim. A minha paz vos dou. Essa paz aqui poderia ser eirene ou shalom no grego, que é uma saudação costumeira. Só que aqui não é uma saudação costumeira. Aqui é a paz que o ensino de Cristo traz. É a segurança que você vive nele. É a paz que você pode ir para a cadeia, como está em Atos 12, e você dorme. É a paz que Paulo está lá na prisão de 2 Timóteo 4 e diz assim, me traz os livros para eu ler. É a paz que João está na ilha de Patmos e ele tem a revelação do Apocalipse. É a paz que Daniel é jogado na cova dos... E o rei não tem paz, mas quem está na cova... É isso, o rei não quis instrumento, o rei não quis dormir. E Daniel ficou como? Pronto. Jesus estava dizendo, quem tem meus ensinos, e se o Espírito Santo aplica, tem paz. Então como é que eu vou andar doente, gente? Como é que eu vou andar com neurose? Como é que eu vou andar? Eu sou um crente desesperado, descontrolado. Eu não tenho. E o crente, Jesus estava dizendo aqui, agora me mostra uma coisa. Quem desses homens aqui morreram em paz? Morreram no sentido de tranquilidade. Quem desses homens aqui viveram sem ser perseguidos? Mas no meio da perseguição estavam aflitos? No meio da perseguição estavam chorando? No meio da perseguição estavam negando? No meio de toda essa turbulência, eles tinham o quê? Paz. Deixo-vos e a minha paz. A paz era o ensino de Cristo neles. Eita, meu Deus. Fala aí. Era uma paz fundamentada ou basada na reconciliação com Deus, enquanto a paz do mundo era uma paz circunstancial ou mesmo ausência de conflito. E como eles iam enfrentar problemas, conflitos, então somente a paz de Deus, de estar reconciliados com Deus, podia lhe dar tranquilidade. Aí é o que está em João 16, 33. Falei.
É um contraste com a Pax Romana. A Pax Romana é uma paz externa e não traz A segurança segurança no íntimo. no íntimo. Por exemplo, o Jesus senhor, vou dar um exemplo aqui, o senhor é um grande empresário, um exemplo, tem tantos mil no banco, mas você não tem paz. Você tem medo de uma bancarrota econômica, não é isso? Você tem medo de mudança de governo. Vocês podem observar que os maiores investidores, eles ficam na bolsa, na hora que sai um presidente, aí cai, entra outro, sobe, na mesma hora, porque o dinheiro não dá paz. Não, porque os países mais ricos do mundo é onde acontece. O índice de suicídio é enorme, né? Pronto, pois é. Por isso que essa paz romana, ela era aparente. É aparente. Era uma força. Agora, quando Jesus diz assim, eu vos dou a Paz. Ele está dizendo, vocês vão ter paz comigo, que até no vale da morte, vocês não vão ter medo. Como foi que Estevão morreu? Hein? Ele morreu como? Apedrejado. Mas quando ele estava morrendo, ele chorou? Ele gritou? Ele foi orar. Por quê? Ele tinha paz, gente. Olha, se fosse um crente hoje, meu irmão, da canela de fogo, que tivesse alguém jogando uma pedra nele, ei, desgraçado do inferno, o Deus eterno vai te julgar, miserável. Mas o Estevão, quando estava morrendo, foi o que ele disse? Perdoa, pai. Agora diz a Bíblia, o que aconteceu com Estevão quando estava morrendo? Viu os céus abertos. E o rosto dele fazia o quê? Oh, meu Deus, pô, eu estou sentindo a presença de Deus nesse estudo, porque é muito pesado isso aqui. É muito pesado. No Salmo 46, ele disse, ainda que os rios e as águas se tumultuem e os montes se abalem, transportado para o meio do mar, mas ele diz, verso 10, aquietável e saber que eu sou o quê? Essa é a paz, né? Há um hino que eu aprendi quando eu estava estudando grego. Fula que sei erena letines, fula que sei erena letines, fula que sei erena letines, ton elpizonte psicurie, tu guardarás em paz aqueles cuja vida, alma estão em ti. Rapaz, é coisa linda. Então veja bem, no mundo, Jesus disse em João 16:33, como? No mundo tereis, mas o que ele diz? Hein? Como é que a gente tem ânimo no meio das aflições? É essa paz que ele dá. Eita Deus. Então, agora preste bem atenção. Jesus prometeu para eles, olha, vocês estão cheios do Espírito Santo da palavra, mas quando alguém perseguirem vocês, vocês vão sair vitoriosos. Vão voar como águia. Ele fez isso? Ele disse, vocês têm o meu Espírito Santo, e quando alguém te tocar, eles vão morrer, eu vou te colocar no pódio. Ele disse, vocês vão passar por lutas e provas, e eu vou deixar vocês, mas eu tenho uma promessa. Ao 28, eu tenho uma promessa. 28, ouvistes o que eu vos disse, vou e venho para vós. Olha, duas coisas que mantêm um crente avivado, duas coisas que mantêm um crente animado, duas coisas que mantêm o crente de pé. O que eu vos disse e eu vou voltar. João 14, primeiro, não se turbe o vosso, crede em Deus. Na casa de meu pai há muitas, se não fosse assim, vou teria dito, vou preparar-vos lugar e quando eu for e preparar-vos lugar, voltarei. E vos... Eita! O crente é confortado com duas coisas, os ensinos de Jesus e a promessa que ele vai voltar. Eita glória, vamos lá. Seguindo, verso 28, lê de novo. Verso 28, se me amasseis, certamente exulterias pelo que eu disse. Aí o negócio aqui é por isso que mexe demais. Isso aqui é muito pesado. Porque Jesus está dizendo o seguinte. Olha, o mundo vai odiar. Mateus 10, 22. Pelo meu nome sereis odiados. Mateus 5, 11, 12. Muitos serão odiados, perseguidos e até mortos. Mas qual é a prova de que eu amo a Jesus? Qual é a prova que Jesus está em mim? Esse negócio de tu, eu te amo, mais que a abelha ama a flor. É bonito, não é? Te amo, Jesus, né? Te amo, Deus. Irmão, cantar essas cançãozinhas é fácil. Jesus está dizendo, eu vou saber se vocês me amam. É se vocês tiverem a minha palavra
dentro de vocês. E quando alguém quiser matar vocês por causa dessa palavra, o amor de vocês é maior por mim do que a vida de vocês. O amor de vocês é maior por mim do que o carro de vocês, a mãe de vocês, o pai de vocês. É por isso que irmãos, tem hora que esses dias, eu pregando, eu estou viajando, mas tem dia que eu fico mole, porque eu vejo muita gente que não tem a fé que a gente tem. Até pastores. Vê aí João 14, 23. João 14, 23. Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Eu quero Jesus em mim. Me enche. Tu quer ser cheio? Tu quer ele dentro? O que Jesus disse? Aí nesse texto foi que ele disse: se alguém me ama, o que ele faz? Guardará a minha palavra. Só modo de testemunho, no Equador, houve uma moça que aceitou a Jesus na nossa igreja. Ela vinha de uma família de muitas posses, porém muito tradicionais. Sim. No momento em que ela aceitou a Cristo, o pai dela disse para ela: se tu permanecer com esse Cristo, eu vou deserdar você. Resultado, ela permaneceu com Cristo e passou a viver, era membro da nossa igreja, e passou a viver uma vida de muitas limitações. E o pai, até quando eu vim, cortou completamente ela do vínculo familiar por causa de Cristo. Porque o amor que ela sentiu por Jesus, oh glória, é esse o amor que eu estou falando, gente. Hoje tem irmão que está na igreja, se Jesus não curar o cachorro dele, ele larga Jesus. Não é assim? Se Jesus não curar o filho dele, ele larga Jesus. Mas será se arde dentro de você o ensino dele? Então quem ama Jesus de verdade é diferente. Aí você tem o pai é maior que o filho, vamos lá, como é que diz? 28, né? Uhum. Ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós, se me amasseis, certamente exultarias no que eu vos tenho dito. Exultaria, se alegraria, seria feliz com o que Jesus colocou no coração. Eu vou para o Pai, Isso. porque o Pai é maior do que eu. Porque o pai é maior do que eu. Veja bem, aqui não é aquela doutrina diário que o filho é uma criatura, não é a doutrina da subordinação, de entender que Jesus é menor do que o... Porque em João 10,30 ele disse como? Eu e o Pai somos um. Mas aqui está falando no sentido terreno, dentro da hierarquia da salvação, na economia da salvação. Então, quando Jesus vem, que se torna carne, ele se torna menor do que quem? Do que o Pai. Mas Jesus lá na eternidade já é? Falei. O papel que ele desempenha no momento é menor do que o pai. Como homem exatamente. que ele está desempenhando, ele é menor do que o pai. Do que o Pai. Veja que todo esse versículo está falando do trabalho do Espírito Santo. 29. 29. Eu vou-lo disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer vós acrediteis. Isso. Qual é o propósito, irmãos? Aí é o 29, não é isso? Qual é o propósito do ensino de Jesus na vida do crente? Qual é o propósito da Bíblia para você? Qual é o propósito do Espírito Santo? Jesus estava dizendo, eu estou dizendo que o Espírito vem, eu estou dizendo que vocês vão receber uma alegria maior, eu estou dizendo que vocês vão se lembrar, para que tudo isso se torne promessas que alegrem vocês, que mantêm vocês de pé, vão manter vocês de pé. Ou seja, quando eles olhassem para o Cristo que morreu e ressuscitou, quando eles olhassem, irmão, naquele dia em Atos 2, todos estavam reunidos e viram, eles, meu Deus, foi o que Jesus falou. Quando eles viram Cristo ressuscitado, eles disseram, como Jesus? Aí agora eles vão viver, não o que Jesus ainda vai falar, mas o que Jesus... Não existe cristianismo para frente, irmão. Existe para o presente, baseado no passado. Falei. Neste caso aqui, Jesus está dizendo antecipadamente que quando isto acontecesse, a fé deles ia ficar fortalecida. Nunca mais eles iam voltar atrás, porque o Espírito Santo só ia fazer duas coisinhas. Quais eram as duas? Ensinar o que Jesus disse e lembrar
o que Jesus diz. Aí, aonde é que está a bênção? A bênção está nisso aqui. A bênção está em eu saber que o que Jesus fala é verdade. Vamos lá. E aí você tem agora, aqui, vamos lá. Jesus não tem parceria com o diabo. Nós já falamos isso aqui uma vez, não já? Jesus não trabalha com o diabo. Vamos lá. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e não tem nada em mim. O príncipe desse mundo é que ele ia usar, do meio dos discípulos, um que era um instrumento do diabo. Quem é ele? Judas, que o príncipe das trevas vai usar para atrapalhar o projeto da salvação. Aí vamos observar, vai lá. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Jesus não morre na cruz obrigatoriamente e nem para satisfazer Satanás. Ele morre na cruz como um sacrifício perfeito para o Pai. E Jesus ainda diz assim, aqui eu não tenho nada com não foi o diabo que matou Jesus na cruz. Quando Pedro diz, vocês são homicidas, o diabo usa instrumento deles. Mas Jesus nasceu para esse plano aqui, como diz Efésios 1:4. Ele se entregou voluntariamente. Aí o instrumento para atrapalhar foi Judas, influenciado por quem? Por Satanás. 12:31 de João. Veja bem isso aí. João 12:31. Uhum. Agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Pronto. O príncipe deste mundo quem é? Satanás. 2 Coríntios 4:4. O Deus deste. Então pronto. Ele venceu tudo isso aqui. Aqui Jesus não trabalha com o diabo. Ele não tem aliança e não fez nada. Porque até na teologia sistemática teve alguns teólogos que chegaram a dizer que Jesus pagou o preço para quem? Para Satanás. Tem irmão que prega, ele desceu lá no inferno. E quando chegou lá, na escuridão, e eles até enfeitam, né? Na escuridão, aí caiu o demônio para todo lado. Uma luz brilhou na escuridão. É até bonito, né? Uma luz brilhou na escuridão. Aí Jesus, olha aqui, Satanás. Olha aqui, Satanás. Olha aqui, Satanás. Meu irmão. Meu Deus do céu. Então vamos lá. Aqui eu coloquei, nós vamos observar aqui, essa doutrina, agora vamos falar da doutrina do Espírito Santo. Antes de entrar aqui no resumo. Fizemos análise do texto, não é? Aqui, quem é pastor Ziel? O Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo. Vamos dizer bem forte. Ele não é energia, água, ideia, força, influência impessoal. Se vocês analisarem todo o contexto bíblico que eu quero destacar aqui com vocês, todo o contexto bíblico é que o Espírito Santo, ele tem as evidências da pessoalidade. Digam comigo, ele possui vontade. 1 Coríntios 12:11, quem é que distribui os dons como ele quer? O Espírito Santo. Ele fala, Atos 13, separai-me a Paulo e a Atos 13:2. Ele ensina, já lemos aqui João 14:26. Ele intercede, Romanos 8:26, o Espírito intercede por nós com gemidos, ele pode ser entristecido, Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus com o qual foste selado. Então veja bem, aqui está falando que o Espírito Santo é quem, meus irmãos? É uma pessoa. Ele não é energia, ele não é força, ele é uma pessoa. E aí, para vocês observarem, eu coloquei aqui, olha aqui, ó. Cai alon parakleton. Docei rimim, está aqui. Aqui a conjunção. E ao outro parácleto dará a voz. Vamos analisar. Eu poderia analisar essa frase de três maneiras. Morfologicamente, o que eu tenho morfologicamente? Aqui eu tenho um acusativo. Ok? Que está ligado com o docei, que é dará, o verbo futuro. Então, nesse caso aqui, nós temos o acusativo alon, que é singular, gênero masculino, e que ele está funcionando aqui como objeto direto de docei. Alon. Esse alon, se vocês observarem aqui, que é, na verdade, o nominativo alos.
Interessante aqui que, se vocês observarem, esse parácleton, ele concorda, ele está concordando com isso. Olha aqui, ó, tá vendo? Olha essa terminaçãozinha aqui, ó. Long, tá vendo? Isso, ok? On, que é o objeto desse verbo dará. Então, isso aqui dentro do aspecto morfológico. E aí, se vocês observarem, nós temos aí essa colocação. Porém, quando a gente atenta para essa questão, que eu vou citar aqui com vocês, eu já expliquei aqui, né, Caio, outras vezes, eu falei do heteros, que é outro de qualidade diferente. Eu dei até o exemplo da maçã. Se tem, né, da maçã dentro de um balde, aí eu digo, me dá uma dessas maçãs. Aí eu uso a palavra alon. Mas se eu disser, me dá uma outra maçã daquele outro balde, eu vou usar heteros. Da mesma natureza, eu uso alon. De natureza diferente, eu uso heteros. Ok? Eu uso heteros. Eu uso heteros, que é totalmente diferente. Então, observem bem. Quando ele usa, professor César, esse alon, ele está dizendo que o Espírito Santo, que é o parácletos, é da mesma essência, da mesma natureza, mesma natureza de quem? De Deus e de Jesus. Falei. É outro igual que eu. Pronto. É outro igual que eu. Ele não está colocando aqui o outro de... Porque, preste bem atenção, ele não está colocando o outro de uma diferença de qualidade. Se ele quisesse colocar o outro de diferença de qualidade, ele usaria o quê? Paulo fez isso lá em Gálatas 1:8. Ainda que apareça um anjo ou eu mesmo, e pregue o quê? Aí ele está mostrando outro de qualidade de fé, porque não existe outro evangelho, só existe um evangelho. Mas é bonita a Bíblia. Então, morfologicamente, essa é a estrutura que eu estou colocando aqui, como vocês estão observando. Então, a implicação que nós podemos ver dentro desse texto bíblico é essa daqui, como nós estamos fazendo uma análise semântica de allos, ok? E aí você pode observar que nós temos aqui dentro do próprio texto a análise sintática. Vamos analisar. Dentro da análise sintática, aqui é um adjetivo, ok? É um adjetivo. E se vocês observarem esse adjetivo, aí você tem aqui, ó, parácleton, que na verdade é parácletos, é um substantivo. Então ele está qualificando. E aí você tem o verbo no futuro, dossei, e você tem aí também o objeto indireto, rimim, que está aqui, objeto de rim. Rimim, que está dentro dessa estrutura. Então aqui, qual é a função sintática, pastor Ziel, de alon? Aqui, alon está qualificando, é um adjetivo que está qualificando parácleton. Então, ele está qualificando. E ambos aqui estão funcionando como objeto direto composto da oração. Coisa linda, meu irmão. Estou colocando isso aqui só para vocês entenderem essa realidade, ok? Então, nós estamos falando primeiro da pessoa do Espírito. Já falamos aí 5 atos que provam a sua personalidade. Quem se lembra dos 5 atos? E eu citei tudo com referência. Vamos ver, tu é bom de... Bora, eu falei aí. Ele possui vontade. Vamos lá. Como primeiro, ele possui vontade. Nós citamos 1 Coríntios 12:11. O Espírito distribui a quem ele quer. Ele possui vontade. Depois nós falamos que ele fala. Atos 13:2. Quem foi que disse? Separa-me. Pronto. Depois ele faz o quê? Nós falamos que ele faz o quê? Ele se entristece. Efésios 4:30. E nós falamos também que ele... Efésios 4, intercede. Romanos 8:26. Pronto. E aí nós estamos falando aqui que tudo isso, aí nós falamos também que ele ensina. João 14, pronto, tá aí. Tudo você pegar esses textos, nós estamos falando do quê? Da pessoa de quem? Do Espírito Santo. Isso mostra para nós que o Espírito Santo não é energia, o Espírito Santo não é uma força, o Espírito Santo não é uma ideia, o Espírito Santo é quem? É Deus. E para provar que ele é Deus...
Aí nós fizemos aqui a análise morfológica e a análise sintática para dizer que esse halo, quando ele diz eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro do quê? Então ele está dizendo que quem vem para a terra é um ser que tem a mesma natureza, essência e qualidade de quem? Então o Espírito Santo tem 3 coisas de Jesus: a mesma natureza, a mesma e a mesma. Eita Deus, uma coisa boa é a Bíblia, não é isso? Agora vamos lá, terceiro. Ali... Não, hoje tá bom. Aqui observem bem. Aí agora nós temos em segundo lugar a divindade de quem? Do Espírito Santo. Quando a gente fala dessa divindade, basta você olhar para a Bíblia, que aquilo que ela atribui a Deus, aquilo que ela atribui a Jesus, ela atribui a quem também? Ao Espírito Santo. Vamos lá, eu coloquei os nomes divinos. Aí você vê Gênesis 1, 2. E o Espírito de Deus. Olha o nome de Deus. E o Espírito de Deus. Aí pronto. Espírito de Deus, Espírito do Senhor. Aí você tem Romanos 8, 6. Espírito de... Aliás, 8, 9. Romanos 8, 9. Espírito de Cristo. Vamos lá. Espírito de Deus, Espírito do Senhor, Espírito de... O mesmo nome que é aplicado a Deus, aplicado a Cristo, é aplicado a quem? Ao Espírito Santo. Segundo, atributos divinos. Nós vamos ver aqui já, o pastor vai ler. Os mesmos atributos que pertencem a Deus, a Cristo, pertencem a quem? O Espírito Santo é onipresente? O Espírito Santo é onisciente? O Espírito Santo é eterno? O Espírito Santo é criador? O Espírito Santo é revelador? Então pronto. O Espírito Santo, ele é onisciente. 1 Coríntios 2, 10, 11. Ele é onipresente. Salmo 139, 7. Ele é eterno. Hebreus 9, 14. As obras que são atribuídas a Cristo, a Deus, é atribuída também a quem? Ao Espírito Santo. A Bíblia diz em Gênesis 1, 2. Quem é que estava na criação? Quem era que estava na ressurreição de Jesus? E quem está na regeneração? Então pronto. Aqui você tem em Mateus 28, 19 a fórmula trinitária, que é na verdade nome, mas está no singular, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do... Pronto, está aí. Uma coisa boa, meus irmãos. Pronto. Aí deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós vamos ter alguns concílios que vão debater sobre a pessoa de Cristo e do Espírito Santo. Concílio de Niceia, 325. O concílio de Calcedônia, 381. Tudo depois de Cristo. Mas deixa eu dizer uma coisa. Tem irmão que não sabe de nada, principalmente esses que são de seitas. Aí eles dizem assim, os concílios legalizaram isso. Não, senhores. A igreja já acredita. Quando surgiu um ensino errado, como por exemplo o diário, que começou a dizer que Cristo era só uma criatura, ele não era Deus, ele era um ser criado. E também quando alguém começou a dizer que o Espírito Santo não era Deus, aí alguns homens reagiram combatendo essa heresia. O Concílio de Niceia deixou claro que Cristo era da mesma substância que Deus. E aí o Concílio de Calcedônia vem refutar a heresia e dizer que o Espírito Santo procedia do Pai e também do Filho. Então eu coloquei aqui o credo niceno constantinopolitano, ok? Está aí, eu coloquei aqui, afirma, creio no Espírito Santo, Senhor e vivificador, que procede do Pai e do Filho. A expressão filioque quer dizer e do Filho, que aí nós vamos ter a briga na igreja do Oriente e a briga na igreja do Ocidente. Isso aqui foi uma briga tremenda apenas por causa desse filioque e o Filho. Uma briga tremenda. A igreja do Oriente, ela não aceitava, ela dizia o seguinte, era que o Espírito Santo só procedia do Pai. E a igreja do Ocidente, a católica, que também os protestantes seguiram a mesma ideia, diziam que o Espírito procedia de quem? Do Pai e do... Por isso essa expressãozinha filioque e do Filho. E do Filho. Então veja bem, aí esse debate ele foi grande ao longo da história. Então veio os credos que começaram a tratar sobre essa questão, como nós estamos falando aqui. Vamos observar aí, se vocês observarem,
a própria palavra de Deus, nós vamos mostrar isso. O credo dos apóstolos, ainda que resumido, dizia: creio no Espírito Santo. Aí você tem o Constantinopla, 381, combatia a heresia que negava a divindade do Espírito Santo. Quais eram as heresias que atacavam o Espírito Santo? Nós temos, por exemplo, macedonismo, que é o pneumatomaquianos, negava a divindade do Espírito Santo, dizendo que o Espírito Santo era só uma criatura. Aí você vê que foi nesse 381 que foi combatido. O arianismo implicava subordinação do Espírito Santo, porque ele não era Deus, ele estava subordinado a quem? Pronto. Aí você pode observar que eles tratavam sobre isso. Você tem o sabelianismo, que é o mesmo modalismo, negava a distinção de pessoas na Trindade. Socianismo, tratando o Espírito Santo, negava a personalidade do Espírito Santo e tratava ele como uma força. Como uma força. Testemunho de Jeová, nós já falamos deles aqui. Os testemunhos de Jeová tratam o Espírito Santo como força ativa de Deus. Por que isso aqui é perigoso, pastor Zé? Primeiro, implica na doutrina da Trindade. Sem o Espírito Santo ser Deus, não tem Trindade, nem tem salvação. A segunda coisa, traz um problema para soteriolo, porque sem ele a obra de Cristo não é aplicada. Quem é que aplica a obra da salvação? Então pronto. Depois, na eclesiologia, se o Espírito Santo não é Deus, é só uma força. A igreja, ela não vai ter disposição, porque ela não é o templo do... Pronto. E a Bíblia diz que nós somos templo de quem? Pronto. Então veja bem, outra coisa, sem o Espírito Santo, não sendo Deus, só sendo uma força, meus irmãos, é por isso que eu falei agora há pouco sobre o problema da igreja não entender isso aqui. Vocês se lembram? Porque eu tenho que entender que ele é uma pessoa que não me derruba, ele é uma pessoa que me levanta, que me ensina, que me lembra e que dinamiza a minha vida para eu ter testemunho, ter autoridade, enfrentar a morte, enfrentar tudo com Romanos 8:9, leia aí rapidinho. Vamos lá, Romanos 8:9. 8:9. Isso. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Sim. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. não é dele. Está vendo aí? Então veja bem, o Espírito Santo ele me leva a ter uma vida devocional. É esse Espírito Santo que trabalha em nós. Agora, nós podemos observar, terceiro lugar, aqui nós temos as obras do Espírito Santo, não é isso? Vamos lá. Na criação, eu já falei, ele estava presente. Na revelação, ele capacitou homens, 1:21. Ele revela as profundezas de Deus. Na encarnação, ele trabalhou na concepção virginal de quem? De Jesus Cristo. E trabalha para a formação do corpo de Cristo no ventre de Maria. Na salvação, convence, regenera, lava, sela e habita. Isso aqui tudo nós podemos observar, o Espírito Santo. E na santificação, traz o fruto do Espírito, mortificação das obras da carne, transformação progressiva. Na igreja, dirige para missões, distribui dons, concede o Espírito como símbolo. Preste bem atenção. Quando a Bíblia fala de Espírito Santo como símbolo, não está dissecando a essência dele. É só mostrando como ele age, como ele trabalha. Ele trabalha como pomba, pureza e aprovação divina. Fogo, Atos 2:3, purificação e poder. Não é pecado o crente jamais falar que o Espírito Santo desce como fogo. O Espírito Santo batiza como fogo. Está falando que ele reveste com poder e que ele traz o quê? Purificação. Rapaz, pronto. Ele é vento. Quando fala de vento, fala de soberania, uma ação invisível. João 3:8. O vento sopra e não sabe e nem para onde. Pronto. Quando fala dele como água, não fala dele como água, João 7, 38, 39, purificação, lavagem, limpeza. E o que mais? Pronto, renovação. Aí tem o Espírito Santo em último lugar, como óleo. Esse aqui é que os crentes gostam, os pentecostais, né? Derrama o óleo, bota o óleo na minha cabeça, joga, bota para cá. Pronto, sabe o que é o óleo? Sabe o que é o óleo? É unção e capacitação para o serviço.
O óleo lá no Velho Testamento era para ungir reis, sacerdotes, profetas. No Novo Testamento, Jesus disse em Lucas 4,18, o Espírito do Senhor está sobre. Essa capacitação é para tu livrar almas da morte, do inferno. Atos 26,18. Essa capacitação é para você ter inteligência do Espírito Santo e pregar o Evangelho. É isso, não é para rodopiar e pular que nem peão, não. Pronto. O que mais, pastor Luiz? Conclui tudo aí, né? Faça a leitura. Lição de número 8, introdução. O Espírito Santo é uma pessoa. Possui intelecto, vontade, emoção, fala, ensina, entristece. Chamado de outro consolador, da mesma natureza divina do Filho, idêntico em essência, porém distinto em pessoa. Os 3 eixos da doutrina do Espírito Santo. Primeiro, a pessoa do Espírito Santo. Segundo, a eternidade do Espírito Santo. E terceiro, as obras do Espírito Santo. Que é esse eixo aqui. É esse eixo. Primeiro ponto, a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa, age de modo consciente, relacional e autônomo. É o consolador, instrutor, protetor, guia, advogado. Visão bíblica de Paulo, propósito em mente, consciência, entristece, ensina e faz lembrar, guia, orienta, distribui os dons, possui vontade deliberada, pessoal e ativa e designa tarefas missionárias. A pessoa distinta na Trindade, a visão bíblica de Pedro sobre a Trindade. O Pai elege, o Espírito santifica e o Filho redime. O Espírito regenera, o Espírito dá vida, refutando a doutrina do modalismo e do arianismo. Isso. O Consolador prometido, definição de Paráclitos, preposição para, ao lado, e do verbo kalel, chamar. Isso. Essa Paráclitos, como ele está falando aqui, deixa eu pegar aqui, Paráclitos, né? Aqui, ó, para, ao lado de kletos, chamar. Essa expressão Paráclitos, que está conjunto aqui, é composta, ela tem 5 coisas, só essa palavrinha aí. Ela expressa 5 coisas. Primeiro eu coloquei consolador, advogado, ajudador, intercessor, defensor. 5 coisas que o Paráclito é. Irmão, uma coisa linda, irmão. Se você precisar dele como intercessor, está precisando dele como advogado, está precisando dele como ajudador, está precisando dele como defensor, e se quiser consolo, só chamar. Pronto. 5 coisas sobre o Paráclito. Vamos. Campo semântico, consolador, que ampara, encoraja, é o ajudador, é o advogado, Aí. o outro é da mesma natureza de Jesus, não Isso. diferente, héteros. Segundo ponto, a divindade do Espírito Santo, o debate do filioque. Já explicamos. A Né? importância dos concílios, o de Nicéia declarou a divindade de Cristo, o de Constantinopla confirma que o Pai, o Filho e o Espírito possuem a mesma natureza e confirma também a divindade do Espírito Santo. Isso. Oposição dos pneumatômacos, semi-aranismo, negavam a divindade do Espírito. Em Toledo, 589, a frase latina que procede do Pai e do Filho, que é o filioque. Possui propósito de guardar a fé bíblica que o Espírito Santo procede tanto do Pai quanto do Filho. Explicamos isso. Atributos divinos do Espírito Santo. Vai. Onipotência, possui todo o poder, onisciência, nada foge do seu conhecimento, onipresença, eternidade, sem princípio e sem fim. Isso. Os símbolos do Espírito Santo, fogo, batismo no Espírito Santo, purificação, poder e presença. Isso. Vento, invisível, imprevisível, natureza livre, ativo e soberano. É. Óleo, unção, consagração, iluminação. Pomba, mansidão, paz e pureza. Isso. Terceiro ponto, as obras do Espírito Santo. O Espírito Santo é a encarnação. O Espírito Santo é o agente divino da concepção de Jesus. É o criador do mundo e doador da vida. Isso. É o agente da nova criação, formando no ventre de Maria o corpo do Salvador. Isso. A Trindade envolvida na ressurreição de Cristo. O agente vivificador da ressurreição. O Espírito Santo e a santificação. A obra essencial na vida do crente. Promove transformação. O plano de Deus inclui a santidade do seu povo. Isso. Os 2 lados da santificação, posicional Que a pessoa está em Cristo, posicionada em Cristo. e progressivo. Nós vamos ser como Jesus. É. São 3 lados. Nós temos a santificação, né? Inicial, posicional. Pronto. Isso. A santificação envolve a responsabilidade humana.
Pastor Adalberto, orando a Deus, pastor Luiz, dando as bênçãos. Senhor, te damos graças por este momento maravilhoso, pela tua palavra impartida às nossas vidas e a todos aqueles que nos acompanham neste momento. Rogamos, Espírito Santo, que tu nos abra o nosso entendimento e venhas trazendo a revelação da vontade do Pai. Meu Senhor amado, assim pedimos em nome de Jesus, que a tua graça possa alcançar sobre cada um de nós, agora e sempre. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém.